Queridos, Deus é maravilhoso. A gente precisa entender algumas coisas, porque senão a gente não vai saber nem por que a gente está fazendo. A gente precisa entender algumas questões profundas da palavra de Deus. A gente precisa buscar aquilo que está no coração de Deus. A gente precisa buscar os planos de Deus para a nossa vida. A gente precisa entender algumas questões profundas em relação à multiplicação de discípulos. A gente precisa entender o que Deus espera, a expectativa do Senhor em relação à nossa vida como cristão, como crente. A gente tem que entender algumas coisas centrais da fé cristã, para a gente viver intensamente esse projeto, que é a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida de discípulo, investindo-a na vida de outros. Nesse início de congresso, sobre algumas questões, digamos que teológicas, em relação à multiplicação de discípulos. Presta atenção numa coisa, queridos. Deus nos criou, Deus criou todas as coisas. E uma outra coisa muito importante é que Deus nos ama. E Ele nos ama não é porque nós somos bonzinhos, não é porque você é capaz de fazer alguma coisa boa, não é porque você é muito inteligente, não é porque você é melhor do que as outras pessoas. Deus nos ama independentemente de quem nós somos. Ele nos ama porque Ele amou e Ele nos ama. Em todo o tempo Deus nos ama. Você vai folhear toda a Bíblia e a mensagem bíblica é uma só: Deus nos ama. Em todas as páginas da Bíblia, Deus está se revelando, em todas as histórias, em todas as profecias, em todos os escritos da palavra de Deus, Ele está se revelando, Ele está tentando mostrar para nós que Ele nos ama, e isso não muda. Ele nos criou e Ele nos ama, e quanto mais a gente compreende que Ele nos ama, mais nós confiamos nele. O segredo da gente crescer na fé é crescermos no conhecimento, no entendimento do quanto Deus nos ama. Quanto mais a gente compreende que Deus nos ama, mais a gente cresce na fé, mais a gente confia nele. E amanhã cedo, Deus vai continuar amando você, e depois de amanhã, e em todo o tempo, mesmo quando você peca, Deus continua amando você. Algumas pessoas acham que quando pecam, elas precisam correr de Deus, se afastar de Deus, e param de orar, param de ler a Bíblia, às vezes nem vão à igreja. Você sabe onde é o melhor lugar para a gente estar quando a gente peca? Na presença de Deus. O melhor lugar para a gente estar quando a gente falha é correr para os braços do Senhor, porque Ele nos ama, Ele nos trata segundo a sua misericórdia, e Ele nos perdoa, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Algumas pessoas, quando cometem um pecado, elas querem se esconder de Deus e achar que o tempo vai resolver. Elas se afastam de Deus, se afastam da comunhão das pessoas, da comunhão da igreja, achando que o tempo vai passar e a coisa vai se resolver. Não, o melhor lugar para a gente estar quando nós falhamos é na presença de Deus, é correr para os braços do Senhor, porque Ele nos ama. As pessoas podem nos julgar, podem nos rejeitar, as pessoas podem pensar algumas coisas sobre nós, podem deixar de nos amar, mas Deus nunca vai deixar de nos amar, nunca vai nos rejeitar, e Ele sempre vai nos tratar com misericórdia, porque Ele nos ama. Você entende isso? Que Deus ama você em todo o tempo, mesmo nós com as nossas esquisitices, com os nossos jeitos, e Ele nos ama do jeito que nós somos, e Ele quer nos usar, Ele quer trabalhar conosco. A gente não precisa imitar ninguém, a gente não precisa ser igual a ninguém não precisa ser igual a outra pessoa. Deus nos ama do jeito que a gente é, e Ele quer nos abençoar, quer nos encher da sua graça, e quer fazer da gente um instrumento para realizar os seus planos. Ele nos cria, então, Ele nos ama, e o objetivo dEle, quando nos criou, foi que andássemos sempre na sua presença, tivéssemos comunhão com Ele o tempo todo. Você precisa entender isso, que Deus criou o ser humano para que ele estivesse sempre na presença de Deus, tendo relacionamento, tendo comunhão com Ele.
O ser humano só funciona bem se relacionando com Deus. O ser humano fora da presença de Deus, ele está no lugar errado, ele não funciona bem, ele é perigoso. O ser humano fora da presença de Deus não vai encontrar plenitude de vida, porque a plenitude de vida está na presença de Deus. Nós só vamos encontrar a plenitude de vida, a razão pela qual nós fomos criados, no nosso relacionamento com Deus. O ser humano, ele pode conquistar tudo na vida: glórias, prestígio, poder, dinheiro, fama, estrelato. Ele pode conseguir tudo, ele não vai se realizar plenamente, porque a realização plena do ser humano está em Deus. Eu vou repetir essa frase, porque nós jovens temos tantos sonhos, tantos planos, queremos fazer tantas coisas, conquistar tantas coisas para nos realizarmos. E o perigo é você investir sua vida nisso tudo e chegar daqui a alguns anos, você conquistar muita coisa e descobrir que você não se realizou nisso, naquilo que você conquistou. Porque a realização plena da vida está no relacionamento com Deus. Invista no seu relacionamento com Deus, porque é no relacionamento com Deus que nós encontramos a plenitude de vida, a nossa razão de viver e o contentamento, a paz, a motivação certa para a vida. E Deus nos cria para que estivéssemos sempre conectados na presença dEle, tendo relacionamento, tendo comunhão com Ele. Mas o pecado nos afasta dEle. A nossa natureza foi contaminada pelo vírus do pecado, e esta incompatibilidade entre a nossa natureza e a natureza de Deus nos projetou para longe dele, e nós então não podíamos mais ter essa intimidade, esse relacionamento com Deus. Mas Deus nunca desistiu de nós, porque Ele nos ama. Que coisa linda, Deus nos ama e não desistiu de nós. Mesmo nós tendo pecado, a Bíblia diz que Ele nos amou, mesmo sendo nós pecadores. E Ele sempre nos queria na presença dEle. E aí, Ele envia o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Ele envia o seu Filho para nos buscar. No dia que nós pecamos, Deus se tornou missionário. No dia que o ser humano pecou, Deus entrou em missão, porque Ele nos ama e nunca desistiu de nós. Então, na verdade, quem está em missão, quem é o missionário no planeta Terra, é Deus. É Deus que veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele enviou o seu Filho com a missão muito clara, muito objetiva. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Porque Ele nunca desistiu de nós. Ele veio buscar o que estava perdido, porque Ele é um Deus missionário. É o Espírito Santo quem está em missão no planeta Terra. Ele é o missionário, não somos nós missionários. O missionário no planeta Terra é o Espírito de Deus. É Ele quem está em missão, porque Ele nos ama. O nosso Deus é missionário porque Ele nos ama. Ele se tornou missionário quando nós pecamos, porque Ele nos quer na presença dEle. Então Ele enviou o seu Filho, Ele deixou a sua glória, se expôs e veio nos buscar, veio enfrentar o pecado e venceu o pecado, veio enfrentar as trevas, venceu as trevas, enfrentou a morte e venceu a morte, e venceu o pecado, a morte e as trevas, e nos deu vitória sobre esses três inimigos que nos afastavam dEle: o pecado, a morte e as trevas. Nos fez mais do que vencedores e nos trouxe para perto dEle. É a missão dEle, o objetivo dEle. Agora, meu irmão, presta atenção numa coisa, meu querido jovem. Ele veio, nos busca, nos compra de novo, Ele traz a gente para perto, nos purifica, escreve nosso nome no livro da vida. E agora Ele resolve então colocar em nós o quê? O Espírito Santo dEle. E nós passamos a ser templos de quem? Do Espírito Santo de Deus. Irmãos, isso é extraordinário. O Espírito Santo de Deus habita em nós. O Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. O Deus onipotente, onipresente, na sua bondade e misericórdia, Ele
nos salva, nos resgata, e agora o próprio Espírito dele habita em nós. Meu irmão, você tem ideia da dimensão disso? Você é templo do Espírito Santo. O templo é o lugar da presença de Deus. O templo é o lugar da manifestação da glória de Deus. O templo é lugar de adoração. A sua vida, o seu corpo, o seu ser passou a ser um lugar da revelação da glória de Deus, da presença de Deus, e a sua vida passou a ser um culto. Então, nessa perspectiva, nós não cultuamos a Deus eventualmente quando vamos ao templo. A nossa vida é um culto 7 dias, 24 horas por dia, porque o Espírito de Deus habita em nós. Então nós não adoramos nem cultuamos a Deus eventualmente. A nossa vida é um culto ao Senhor, porque nós somos o corpo de Cristo e o Espírito de Deus habita em nós. O que fazemos, o que pensamos, o que falamos no nosso dia a dia, lá em casa, arrumando a casa, na escola, na universidade, no trabalho, no ônibus, enfim, em qualquer circunstância, no namoro, em tudo, nós cultuamos a Deus, porque a nossa vida é algo maravilhoso, resgatada, transformada, e agora nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós, a glória de Deus habita em nós, a glória do Deus que nos ama habita em nós. Ele nos ama tanto que escreveu o nosso nome no livro da vida, nos comprou, nos resgatou, nos purificou, e agora diz: eu vou ficar, vocês são templos, e ninguém pode as arrebatar das minhas mãos, porque são minhas ovelhas, meu povo, meu corpo, a minha noiva, e ninguém toma de mim, porque eu paguei o preço. Nós somos templos da glória de Deus. Nós somos templos da glória de Deus. Nós somos templos do Espírito de Deus. Nós somos templos da vontade de Deus. Nós somos templos de um Deus maravilhoso, que é um Deus que está em missão, um Deus missionário. Amém? Todo mundo entendeu? Deus nos ama. E o objetivo dele é que a gente se relacione com ele todo o tempo. Ele não nos chamou para praticar uma religião, ele nos chamou para ter intimidade com ele. Ele não nos chamou para ser batistas, ele nos chamou para ter intimidade com ele. Ele não nos chamou para praticarmos uma rotina religiosa eclesiástica, algumas vezes por semana, numa agenda religiosa. Ele nos chamou para ter intimidade com ele em todo o tempo, ter comunhão, se relacionar com ele. Essa coisa linda que o cristianismo não é uma religião, o cristianismo é um estilo de vida, onde o ser humano, pela graça de Deus, porque ele nos ama, pode se relacionar com ele, pode ter intimidade com ele, pode buscá-lo, porque ele é misericordioso, e nós podemos chegar no Santo dos Santos, na presença dele, por um caminho novo e vivo, construído pelo sangue do Cordeiro, seu Filho, que morreu na cruz. Irmãos, às vezes nós somos religiosos, nós somos praticantes de uma religião sem ter intimidade com Deus. Às vezes até mesmo nós pastores, líderes, pessoas que ocupam liderança na igreja, estão exercendo um monte de cargos e atividades religiosas, mas não têm intimidade com Deus. E aí que mora o perigo. Ser um religioso, ser um batista sem ter intimidade com Deus, sem ter comunhão, sem buscar o Senhor, sem ter vida de intimidade, vida de oração. Porque o que é cristianismo? Cristianismo é intimidade com Deus. Cristianismo não é decorar uma série de doutrinas e tentar viver nelas. Cristianismo é ter vida cheia da graça de Deus, cheia do Espírito, é ter intimidade com Deus, é respirar Deus, é ter cheiro de Deus, é ter vida na presença de Deus. Isso é o cristianismo, isso é o que Deus espera. Agora, você é inteligente, olha aqui para mim. Se o Deus Todo-Poderoso habita em nós, se o Espírito de Deus habita em nós, e esse Espírito é um Espírito de um Deus missionário, cujo objetivo é alcançar todas as pessoas, porque Ele morreu por todos, cujo objetivo é que todos tenham uma oportunidade de ouvir da sua graça, do seu amor, cujo objetivo, muito claro na grande comissão, é que os discípulos se multipliquem. Se o Espírito de Deus habita em você, e esse Espírito quer alcançar as pessoas, fazê-las discípulos do Senhor Jesus, naturalmente,
o seu estilo de vida vai refletir o Espírito do Deus que habita em você. Então a multiplicação de discípulos, irmãos, não é uma tarefa nossa, é uma tarefa do Espírito Santo através das nossas vidas. A multiplicação de discípulos não é um encargo. A multiplicação de discípulos, investir a nossa vida na multiplicação de discípulos, não é uma estratégia nossa, é uma estratégia do Espírito Santo. E o crente que busca o Espírito de Deus, que busca uma vida de intimidade com Deus, naturalmente isso vai fluir. Porque se o Espírito de Deus não tem liberdade na sua vida, você vai achar isso muito estranho. Você vai achar que é algo que a igreja está impondo, que o pastor quer que aconteça, que o pastor quer que a sua igreja cresça, e então você vai achar que aquilo ali é uma obrigação, e tudo é muito difícil, porque você está pensando, está com o entendimento de que a multiplicação de discípulos é uma tarefa sua, mas a multiplicação de discípulos é uma tarefa do Espírito de Deus, que Deus quer trabalhar através de você. Deus tem uma agenda, e Ele quer executar a sua agenda através de você. Deus tem uma agenda na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, nessa cidade onde você vive, e o Espírito Santo quer executar essa agenda através da sua boca, através do seu coração, através da sua mente. E o que Ele quer é que você se renda, que você se permita ser usado, ser um instrumento para que Ele trabalhe e alcance outras pessoas e gere outros discípulos. A sua mente precisa ser submissa à palavra de Deus, o seu coração também, você precisa se submeter, e o Espírito de Deus trabalhando através de você, muitos discípulos irão surgir. Porque nós podemos pensar, não, agora eu vou fazer isso, e a coisa vai dar certo. Meu irmão, se o Espírito de Deus não trabalhar através de você, não vai acontecer nada. E aí que o princípio da oração, e oração é intimidade com Deus. Multiplicação de discípulos, irmãos, não é uma estratégia. Multiplicação de discípulos é a ação do Espírito Santo através das nossas vidas. Multiplicação de discípulos é o agir do Espírito de Deus naturalmente através das nossas vidas. A dificuldade é a gente permitir que o Espírito Santo haja através das nossas vidas. A nossa dificuldade é permitir, é nos submeter, nos render obedientemente à ação do Espírito de Deus. Essa é a nossa dificuldade. E às vezes é mais fácil ser um religioso do que ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Porque para ser religioso a gente não precisa renunciar a nada. Mas para ser cheio do Espírito de Deus, a gente precisa renunciar ao trono da nossa vida e permitir que o Espírito de Deus governe as nossas vidas. Permitir que Ele tenha controle de todas as áreas da nossa vida. Permitir que Ele controle a nossa mente, a nossa língua, o nosso corpo, o nosso tempo, os nossos relacionamentos, o nosso namoro, os nossos planos, os nossos sonhos. Que o Espírito de Deus governe todas as áreas da nossa vida. Isso é lindo, isso é extraordinário, e Deus quer fazer isso. Então não haverá multiplicação de discípulos se nós não tivermos uma vida cheia do Espírito de Deus, uma vida de intimidade, uma vida de oração. Sem intimidade com Deus não haverá multiplicação de discípulos. Nós podemos ter uma estratégia, nós podemos ter técnicas de convencimento, nós podemos tentar mudar a mente das pessoas, mas elas não irão longe, porque só quem pode transformar a vida de uma pessoa é o agir de Deus, é o Espírito de Deus tocando no coração dessas pessoas, e Deus vai agir através das nossas vidas. Deus vai agir através de você, e aí há a intencionalidade nessa busca para que Deus use a nossa vida e muitas pessoas sejam alcançadas pelo Espírito do Senhor. Há muitos jovens nessa manhã aqui. A maioria aqui já terminou o ensino médio, amém? Alguns estão na faculdade. Quem está na faculdade, levanta a mão. Muita gente. Muita gente aqui já terminou o ensino médio, amém? Você foi um bom aluno ou mais ou menos? Lembram de física? Estudaram física? Tinha física lá na sua escola? Vocês lembram da mecânica clássica?
de Isaac Newton, lembra disso? Amém? As 3 leis da mecânica, amém? Vocês lembram o que diz a primeira lei da mecânica? Esqueceram? Então vamos na segunda lei da mecânica, quem sabe a lei do movimento, que diz assim, como que diz mesmo? Vamos lá? Quem, turma de 2º grau aí, 3º ano, acho que é no 2º ano que a gente vê isso. Vamos lá? Segunda lei da mecânica, a lei do movimento. A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à resultante das forças que agem sobre ele e tem o mesmo sentido e a mesma direção da força resultante. Amém? E a terceira, lembram da terceira? A uma ação corresponde a uma reação igual diretamente oposta. Ainda tem a primeira, que é da inércia, né? Que um corpo em repouso permanece em repouso. E movimento move em linha reta com velocidade constante. O que tem isso a ver com a gente? Não tem nada a ver com a gente aqui. É que às vezes na escola a gente só aprende, a gente só vai lá e estuda só para passar. E a gente precisa entender que na escola a gente precisa estudar para aprender e não só para passar. Que às vezes a escola aprova e a vida reprova. A gente passa e não aprende. Mas na segunda lei da mecânica diz que a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional a quê? Às forças que agem sobre ele. E que a aceleração e a direção que esse corpo vai tomar é resultado de quê? Da força resultante, da força maior que atua sobre ele. A vida cristã é mais ou menos assim. A nossa vida, a aceleração dela, a direção dela, o nosso estilo de vida vai ser resultante da força que age sobre nós. Se a influência, pregando sobre lei da mecânica clássica de Newton, quinta-feira de manhã, no Congresso Jovem, só Jesus mesmo, viu? Se a nossa vida, irmãos, ela é influenciada pelo Espírito Santo, pela palavra do Senhor, a resultante disso, a direção, vai ser a nossa submissão, a nossa obediência. E nós vamos estar conectados com a vontade de Deus, alinhados com os princípios da palavra de Deus, porque a força que mais influencia a nossa vida é o Espírito de Deus que habita em nós. A grande dificuldade na multiplicação de discípulos é que nós não permitimos que o Espírito de Deus, através da sua palavra, influencie na nossa vida, e nem sempre o Espírito Santo é a força maior que influencia o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida é influenciado pelos colegas, é influenciado pela televisão, pelo modismo. O nosso estilo de vida, o nosso comportamento, os nossos hábitos são influenciados pelos outros, pelos de fora, são influenciados pelo modismo dos momentos que vivemos. O nosso estilo de vida é influenciado pela sociedade, pela ambição, pela vaidade e não pelo Espírito Santo de Deus. A multiplicação de discípulos é fruto de uma vida dirigida, influenciada pelo Espírito Santo de Deus. Não tem como, irmãos, falar de multiplicação de discípulos sem falar de intimidade com Deus. Não tem como falar de estratégia, de crescimento, alcançar o Brasil todo. Não existe técnica para fazer discípulos. Não existe técnica para alcançar o Brasil todo. Essa obra é do Espírito. E só tem uma forma de alcançarmos o Brasil todo, é com uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Só existe uma estratégia, é uma vida cheia do Espírito de Deus. Só existe uma estratégia, é uma vida submissa ao Espírito do Senhor. E aí, jovem, eu quero olhar nos seus olhos nessa manhã e perguntar: como está a sua vida de oração? Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Você está satisfeito com o seu relacionamento com Deus? Você está satisfeito com a sua intimidade com Deus? Irmãos, é a gente perder tempo. Falar de multiplicação de discípulos
E até você pode sair daqui animado e tal, mas isso não vai durar uma semana, não vai durar um mês. Você vai manter um pouquinho aquela motivação ainda do congresso, mas é uma questão de tempo. Sem uma vida cheia da graça, cheia do Espírito, sem intimidade com Deus, não vai acontecer nada. Você vai sentir sempre dificuldade, você vai se intimidar, você vai ter vergonha, você não vai ter tempo, você não vai investir a sua vida na vida de outra pessoa, você não vai orar por outra pessoa, porque você não tem uma vida cheia do Espírito. O Espírito de Deus não está influenciando a sua vida. Se a gente olhar no livro de Atos, a principal característica dos discípulos, não é porque eles tinham uma estratégia, não é porque eles tinham grandes conhecimentos, não é porque eles tinham recursos financeiros, nem influência política. Se nós formos verificar direitinho, o que esses discípulos tinham era uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Vida de oração, vida cheia do Espírito de Deus. Deixe-me mostrar umas transparências para vocês. Põe na tela aí, querido. Pode passar. Olha, eu estou me acostumando com ar seco aqui, minha garganta está falhando. É que eu estou vivendo num clima muito úmido lá no Rio, e aqui eu sei que é um pouquinho mais seco. Na época que eu morei em Brasília, eu lembro como que é. Então quem for falar aqui que veio lá do Sudeste, bebe água, viu? Olha lá, você jovem, todo mundo tem expectativa em relação a você. A sua família, os seus pais especialmente, as pessoas que convivem com você, a sua igreja. E normalmente as pessoas têm expectativa que você faça muitas coisas, e você vai ouvir desde pequeno os seus pais falando: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que estudar, você tem que tomar banho, você tem que ir para a escola, você tem que se alimentar, tem que comer feijão, tem que tomar suco de beterraba, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Enfim, é ou não é? Não tem gente o tempo todo falando para você o que você tem que fazer? E aí você vai para o trabalho e lá tem alguém que vai dizer: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer, você tem que fazer. E você fica desafiado o tempo todo, e você quer fazer, quer fazer, quer fazer. Você chega na igreja, você lê a Bíblia, e você também vai ouvir gente pregar, e pessoas te exortando, dizendo: olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e você tem que fazer, e você fica tentando fazer um tanto de coisa. E aí alguém vai dizer para você: olha, mas você tem que fazer discípulo. Ele falou: também tem que fazer discípulo, tem que fazer discípulo. Você tem que fazer um curso de inglês, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer mestrado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que dar atenção para a esposa, tem que dar atenção para o esposo, você precisa fazer caminhada, você precisa se alimentar melhor. Meu Deus, é tanto fazer. É ou não é? Você tem que fazer. Mas antes de fazer, você precisa ter. E antes de ter, você precisa ser. Passa a próxima tela. Às vezes a gente fica muito querendo fazer as coisas e ter, sem ser. E antes de fazer ou de ter, você precisa ser. Você precisa ser. Porque o que vai definir você na vida não é o que você faz nem o que você tem, é o que você é. E o que você é em Cristo Jesus, a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus, a sua base, a sua vida com Deus, vai definir o que você tem e o que você faz. O negócio é que a gente quer começar a fazer e ter sem antes ser. E nos lançamos nisso, e somos desafiados, e queremos fazer tanta coisa sem antes ser. E muitas vezes desistimos, nos frustramos, não conseguimos ir até o final, e somos fracassados, porque queremos fazer, ter, sem antes ser. Daí a necessidade de intimidade com Deus, de uma vida de oração, irmãos, de uma vida de comunhão,
Já mencionei sobre isso, de ser cheio da graça e do Espírito de Deus. A nossa sociedade é muito superficial e nós entramos nesse jogo. E às vezes as pessoas querem mostrar que têm, que fazem, mas não são. E a gente vive de aparência. Muita gente só vivendo de aparência, vivendo de marcas. Precisa vestir uma roupa de marca para ser alguma coisa. Quer aparentar, quer ter para ser. E nós às vezes encontramos pessoas que fazem, que parecem, mas não são. E nós cristãos não vivemos de aparência. Nós não somos o que fazemos nem o que temos. Nós somos o que somos em Cristo Jesus. É o Espírito de Deus, o Deus que habita em nós, que define o que vamos fazer e o que temos nele. E o que na verdade nos realiza, não é o que fazemos nem o que temos, é o que nós somos em Cristo Jesus. Não é o que nós vamos conquistar na vida, não é o que nós vamos empreender que vai nos realizar, é o que nós somos em Cristo Jesus, é a nossa intimidade, é a nossa relação com Deus que vai definir isso. O que nós somos é mais importante do que o que fazemos. O que nós somos é mais importante do que o que nós temos. Agora nós estamos investindo a nossa vida só no fazer e no ter, quando na verdade o maior investimento na vida é naquilo que nós somos em Cristo Jesus, buscando uma vida cheia do Espírito. É a nossa intimidade, a nossa relação com Deus que vai definir o que nós vamos fazer e o que nós temos. Sem isso, irmãos, seria injusto da nossa parte falar de multiplicação de discípulos. Lançar você no empreendimento de multiplicação, de investir na vida de outras pessoas, sem que antes você não esteja cheia da vida que há em Cristo Jesus, com valores sólidos, baseados na palavra de Deus, com uma estrutura de vida sólida, não baseada numa zona de conforto que você talvez tenha conquistado com bens materiais, mas numa vida sólida, baseada nos princípios da palavra de Deus, numa vida sólida, baseada no Espírito de Deus, numa vida fundamentada em qualquer circunstância que você viver. É uma vida fundamentada na rocha, que não se deixa levar por nenhuma tempestade, nenhum vento, porque não foi edificada sobre areia, mas foi edificada sobre a rocha. Uma vida cheia da presença de Deus. Isso é multiplicação de discípulos. Isso é investir a nossa vida na multiplicação de discípulos. A oração, a intimidade com Deus, é o primeiro princípio da multiplicação de discípulos. Passa a próxima tela ali, querido. Se você tem intimidade com Deus, 5 minutos, né, meu irmão? Mas tem que descontar o tempo do vídeo, o tempo do momento missionário e tal. Contou também? Tá bom. Então deixa eu ir rapidinho aqui. Se você tem intimidade com Deus, se você é uma pessoa cheia do Espírito, você vai ter visão, objetivos e estratégia. De quem é a visão que você vai ter? A visão do Espírito de Deus. E quais são os objetivos que você vai ter na vida? Você vai ter objetivos para a glória de Deus. Os objetivos estarão conectados com os objetivos de Deus. Objetivo de fazer discípulos. Aí você vai entrar numa universidade, não para buscar um diploma, ser um bacharel, ou um mestre, ou um doutor. Você vai entrar na universidade para também fazer discípulos, para multiplicar. E você vai passar 4 anos numa universidade, não apenas para ter conhecimento intelectual e receber um diploma, mas você vai ali deixar que o Espírito use a sua vida, e você vai investir na vida de outros colegas, você vai se relacionar, e você vai fazer discípulos, você vai ter a visão do Espírito, os objetivos de Deus, e você vai ter a estratégia do Senhor, a estratégia de multiplicação, a estratégia da palavra, e você vai fazer discípulos como um estilo de vida, dentro de um processo natural, porque antes de ter isso, antes de ter visão, antes de ter objetivos, antes de ter estratégia, você tem uma vida com Deus, você tem intimidade com Deus.
Me dá visão. Eu não tenho visão para dar para você. Você tem que buscar em Deus a visão dele, na palavra. Pastor, me dê objetivos para a minha vida. Busque em Deus esses objetivos. Me dá estratégia. Busque em Deus, na palavra do Senhor. E aí sim, pode passar, filha. Aí sim, você vai fazer. Aí você vai comunicar. Você vai capacitar. Você vai liderar. Você vai mobilizar. Porque às vezes a gente sai querendo fazer tudo isso. A gente quer comunicar. Eu quero comunicar com as pessoas. Quero me relacionar com elas. Eu quero investir nelas. E eu vou comunicar. Eu quero capacitar essas pessoas. Eu quero formar líderes. Eu quero liderar essas pessoas. Eu quero mobilizar essas pessoas. E você precisa fazer isso. E Deus quer fazer isso através de você. Mas antes você precisa ter a visão, os objetivos e a estratégia dados pelo Senhor na sua intimidade, na sua vida de relacionamento com Deus. Vocês estão entendendo, queridos? O ponto nessa manhã é vida com Deus. O ponto chave no relacionamento discipulador, na multiplicação de discípulos, é a sua vida com Deus. Se você não tem intimidade, você não vai ter prazer com a multiplicação de discípulos. Se você não tem intimidade com Deus, não tem vida cheia do Espírito. Se você não tem tempo para Deus, você vai achar isso tudo muito estranho. Vai achar apenas que é um programa da igreja, ou um programa de uma denominação. Mas discipulado, multiplicação de discípulos, não é programa de nenhuma igreja e nem é programa de nenhuma denominação. Multiplicação de discípulos é um estilo natural de uma vida cheia do Espírito de Deus. Multiplicação de discípulos é o estilo de ser naturalmente de uma vida cheia do Espírito de um Deus missionário. Não tem como ser templo do Espírito de um Deus missionário que nos ama e não ter uma vida envolvida, investindo em outras vidas, em outras pessoas. Não tem como ser cheio do Espírito e não estar envolvido, não estar com o coração ardendo para abençoar outras pessoas com a palavra, com a vida que há em Cristo Jesus. É natural, não é forçação, não é castigo, não é determinação, é o jeito natural de ser cristão, cheio do Espírito Santo de Deus. O que nos falta, irmãos, não é sabedoria nem conhecimento para discipular uma pessoa. O que nos falta é vida cheia do Espírito Santo. E algumas pessoas vão dizer: pastor, eu não sei, eu fico com vergonha, eu não sei falar, eu não conheço a Bíblia, eu tenho que ir para o seminário. Você não tem que ir nada, você não tem que ser um doutor em Bíblia para discipular uma pessoa, multiplicar ou fazer discípulos. O que você precisa é uma vida cheia de Deus, porque é Deus que vai fluir através de você. E a palavra do Senhor diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E ele dizia isso do Espírito, que iriam receber o Espírito Santo, iria fluir, e de dentro de nós jorraria um rio de água viva para abençoar outras vidas, e assim sucessivamente. Porque o que multiplica discípulos não é a nossa capacidade estratégica, o que multiplica discípulos é o fluir do poder do Espírito Santo através das nossas vidas. Como está a sua vida com Deus, jovem? Qual é a força maior que influencia você? A internet? Você conversa mais com seus amigos pelo Zap ou com Jesus? Você já colocou o Zap de Jesus no seu celular? Você mandou um Zap para ele hoje? Você já anotou o número? Porque Jesus está no Zap, meu irmão. Jesus está aí. Jesus está nas redes. Mandou um Zap hoje cedo para ele? Hoje eu já mandei uns 10 Zap para ele. Você já mandou? Eu cheguei aqui e mandei uns 3 para ele. Você mandou um Zap para Jesus? Que a gente fica no celular, né? Tudo que a gente faz, a gente está falando com os outros. Não, está fulano agora, estou almoçando agora, estou não sei aonde e tal. Fica o tempo todo. E aquela coisa, você chega no aeroporto, chega num lugar assim, está todo mundo assim, ó, no Zap e tal. Todo mundo assim, o tempo todo, está falando com gente. Isso é muito legal, muito interessante. E com Jesus, você está assim com ele também. Hoje cedo eu já mandei um Zap para ele. Eu acordei, sentei na cama, pastor Marcelo, e já mandei o primeiro Zap para ele, dizendo assim: Senhor Jesus, eu te amo e te louvo por esse dia maravilhoso. Foi o primeiro Zap que eu mandei. Aí depois mandei mais uns para ele. Cheguei aqui e mandei outro Zap para ele. Já pensei: Senhor, abençoe essa turma, abençoe e multiplique. Eu já mandei vários Zap. Você já mandou quantos Zap para Jesus hoje?
Às vezes nós estamos mandando o zap, comunicando com tanta gente, mas nós não estamos comunicando com o principal, com o Senhor Jesus. Você está se comunicando, mandando foto para tanta gente, e eu queria pedir para você começar a partir de hoje, mandar umas fotos do seu coração para o zap de Jesus, umas fotos da sua mente, da sua alma, e abrir o seu coração e dizer: olha Jesus, como é que eu estou hoje? Eu queria que você fizesse alguns selfies com Jesus, da sua vida de oração, fazer um selfie de joelhos, e se você tivesse que publicar hoje, vários selfies de joelho, quantos selfies você mandaria hoje? Compartilharia? Eu nunca vi alguém mandando selfie de joelho. Eu vejo muita gente mandando selfie nos momentos de entretenimento. É que não é muito conveniente tirar selfie de joelho, mas eu imagino que é muito pouco selfie de joelhos, é muito pouco selfie de oração. E nós precisamos, irmãos, nesse tempo da comunicação, nunca comunicamos tanto e de tantas maneiras como na nossa geração. Nesse tempo, nós precisamos comunicar com Deus. E a primeira palavra do Multiplique Jovem é vida com Deus. A primeira palavra do primeiro Multiplique Jovem é intimidade com Deus. A primeira palavra do primeiro Multiplique Jovem é vida cheia do Espírito Santo de Deus. A primeira palavra do primeiro Multiplique Jovem é vida submissa ao Espírito de Deus. A primeira palavra é de investimento no relacionamento com Deus. E aí você vai investir no relacionamento com pessoas. E você vai investir a sua vida no relacionamento com pessoas que Deus vai usar você para levá-las a uma experiência de transformação. Primeira palavra do Senhor Jesus é de intimidade, queridos. Buscar o Senhor numa geração iníqua, de superficialidade, de mentiras, de falsidade, numa geração hipócrita, de aparência, numa geração em que precisa de pessoas transparentes, íntegras, cheias da graça do Senhor, que não vive apenas de aparência, que não vive uma religiosidade de aparência, mas que tem vida com Deus, que não quer mostrar que é, que não quer fazer para mostrar que é alguma coisa, mas que é porque é, e que vai frutificar naturalmente, e que vai frutificar porque é, e não porque quer ser, e que vai gerar frutos, e que vai gerar discípulos, naturalmente, porque tem uma vida cheia do Espírito e da graça de Deus. Eu quero terminar contando uma história, meu irmão, que acabou o tempo, né? Prorrogação, todo pregador tem prorrogação. Quando o irmão levantou a placa, eu entendi assim, depois que acabasse o tempo, tinha mais 5, não é assim que funciona o futebol? Levantou a... Como é o seu nome? Como? O Leonardo é o nosso juiz de linha, né? Ele levantou a placa 5, ou seja, depois que acabar o tempo, o senhor tem mais 5. Então eu tenho mais 5, posso contar a história, tudo bem? Amém? Não gostei do amém de vocês não, mas tudo bem. Eu vou contar uma história para vocês. De ser usado por Deus, o poder de Deus. Eu nasci no interior da Bahia, amém? Alguém nasceu na Bahia aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Baiano aqui, nós dois. Depois vou tirar uma foto. Aliás, quem é baiano, depois de terminar tudo, vamos tirar uma foto só dos baianos. Alguém filho de baiano, neto, primo? Olha lá, quantos? Vai baixar. Alguém gostaria de ser baiano? Levante a mão também. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Olha, Deus abençoe. Depois do culto a gente começa o discipulado. E eu nasci na roça. Você nasceu na roça não, né, querido? Na roça. Eu nasci na roça. No interior, na roça. Depois a gente foi para a cidade. E meu pai deixou tudo lá, vendeu lá a roça e tal. Fomos para a cidade. Só que na cidade meu pai perdeu tudo. E começou a beber, não éramos crentes. Isso lá numa cidade chamada Jaguaquara, uma das mais lindas do Brasil, amém? Você conhece, já ouviu falar?
Se você é um bom batista, você já ouviu falar, porque lá no livro História dos Batistas, na página 47 e na 126, fala Jaguaquara nas histórias dos batistas. E ali tem um doutor, o pastor João Pedro, que inclusive escreveu a tese, né, pastor? A tese sobre o Colégio Batista lá de Jaguaquara. Olha para você ver como é que é a minha cidade. Não é pouca coisa não, viu? Porque lá tem o primeiro colégio batista do Brasil, viu, Adriana? 1898, e eu estudei lá nesse colégio. E nós mudamos para aquela cidade, mas minha família não era uma família cristã, era uma família religiosa, mas não tinha intimidade com Deus. Era uma família que tinha práticas religiosas, mas não tinha intimidade com Deus. Não éramos crentes, não conhecíamos a Bíblia, não conhecíamos a palavra de Deus. E ali meu pai perdeu tudo naquela cidade, e começou a beber, meu pai vivia embriagado, e minha mãe sofria tanto, irmãos, tanto. Um dia minha mãe, com tanto sofrimento com meu pai, porque ele colocava a culpa nela, de que o nosso sofrimento era fruto da gente ter mudado da roça, da fazenda para a cidade, e minha mãe sofria muito, e meu pai brigava, chegava bêbado em casa. Um dia eu vi a minha mãe de joelhos ao lado do fogão de lenha, chorando, e a minha mãe falava assim: Deus, me mata, eu não quero mais viver, eu não aguento mais sofrer. Eu, garoto, 8, 9 anos de idade, ver a sua mãe de joelhos pedindo para morrer, é duro. Meu coraçãozinho de criança disparou, e aquele sofrimento todo. Meu pai chegava bêbado em casa, fazia uma ruaça, e ali eu vi minha mãe de joelhos pedindo para morrer. Aí eu encostei nela, me ajoelhei do lado dela, e falei assim: oh Deus, não mata a mamãe não, oh, mamãe não morre não, porque a gente precisa da senhora, mamãe, porque o papai fica só bebendo. A gente sofria muito lá em casa, não era moleza. Eu saía da escola e quando ia para casa dava aquele frio na barriga, porque eu sabia que meu pai ia chegar e ele estava chegando só bêbado. E ter um pai bêbado, irmãos, é terrível. Ter um marido bêbado é terrível. Nós sofremos muito, você não tem ideia. Meu pai perdeu tudo, trabalhava, ganhava meio salário mínimo para criar 6 filhos. Passamos muitas lutas. Moram ainda, meus pais moram no mesmo lugar, na Avenida 2 de Julho, na mesma rua da Igreja Batista, lá na minha cidade. A nossa família estava num nível de sofrimento muito grande. Mas na nossa rua morava uma senhora, uma velhinha, a Dona Fia. A Dona Fia, ela era mais antiga do que o rascunho da Bíblia. Era uma senhora baixinha, cabelo branquinho, e ela andava assim. Devagarzinho, o pessoal falava que ela saía 4 horas da tarde de casa para chegar às 7 da noite na igreja. O pessoal dizia que ela só tinha um vestido. O pessoal zombava dela, zombava da Dona Fia. Uma senhora simples, morava sozinha. E aquela senhora, na simplicidade, indo para a igreja, ela parava em frente às casas das pessoas e orava. Um dia eu vi a Dona Fia, parou na porta lá de casa, e eu vi que a Dona Fia parou e ela orava. Acho que ela fez uma oração, como ela fazia em frente à casa das outras pessoas. Um dia a Dona Fia parou lá em casa, e ela ia andando devagarzinho e parava na frente da casa das pessoas, e ela orava, mas ela compartilhava um versículo, e ela compartilhou com a minha mãe um versículo que dizia assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Acho que a minha mãe deve ter falado das lutas para a Dona Fia, e Dona Fia ensinou para minha mãe Salmo 23:1. Nós nunca tínhamos lido a Bíblia, lá em casa nunca entrou a palavra de Deus, e eu comecei a ouvir a minha mãe falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a minha mãe repetia. Eu perguntei: mamãe, onde a senhora aprendeu isso? Ela falou assim: a Dona Fia me ensinou. Um outro dia a Dona Fia passou lá em casa e ensinou para a mamãe João 3,16, e a mamãe repetia João 3,16, e eu perguntei: mamãe, e esse veio de onde? Ela falou: Dona Fia me ensinou. A Dona Fia deu uma Bíblia para minha mãe, faltando um tanto de páginas, eu acho que só tinha um terço da Bíblia, e a mamãe abria essa Bíblia depois que meu pai saía para o serviço, e começava a ler. Minha mãe tem pouca leitura, 4ª série primária, na roça, a mamãe tem pouca leitura, e ela ia lendo devagarzinho ali o 23, e a gente escutando que Ele é o nosso pastor, e Ele nos conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas, e Ele refrigera a nossa alma, e mesmo no vale da sombra da morte, a gente não precisa ter medo, que Ele vai estar conosco. E mamãe começou a repetir aquilo, só que meu pai ficou sabendo
escondeu, deu fim naquela Bíblia, encontrou a Dona Fia na porta lá de casa, disse tanta coisa para a Dona Fia, e disse para a Dona Fia nunca mais aparecer lá em casa. Chamou a Dona Fia até de Satanás, e proibiu qualquer coisa de crente lá em casa. E nunca mais a Dona Fia passou lá em casa. Papai chegou bêbado em casa, brigando com a maior confusão. Aí eu vi minha mãe chorando de novo. Correu lá, se ajoelhou do lado do fogão de lenha. Só que dessa vez a mamãe não pedia mais para morrer. A mamãe dizia assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu fui e me ajoelhei do lado da mamãe também, chorando com ela, e eu repetia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E mamãe falava e eu falava também. E eu nunca vou esquecer aquele dia de joelhos com minha mãe ao lado de um fogão de lenha, dizendo o Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra de Deus, irmãos, tinha entrado lá em casa. A semente, o 23:1 e o 3:16 entraram lá em casa. E essa semente ficou lá em casa. E olha, queridos, eu só estou pregando hoje, nesta manhã, porque na minha rua tinha uma senhora que mal conseguia andar, que não tinha nenhuma estratégia de eloquência para convencer ninguém, mas tinha uma mulher cheia do Espírito Santo que morava na minha rua, e que parou para orar na porta de uma família que vivia desesperada, sem saber para onde ir, que não conhecia a palavra de Deus, e que essa senhora, essa velhinha, soltou lá em casa o 23:1 e o 3:16, e à luz dessa palavra, a graça de Deus prosperou no nosso coração. E pela primeira vez um dia eu fui na Igreja Batista numa noite de terça-feira, e ali pregava um pastor, e naquela noite eu entreguei minha vida a Jesus, meu irmão também, e a minha família foi entregando a vida a Jesus. Eu fui morar depois, alguns anos depois, eu já com 18 anos fui morar em Belo Horizonte, e um dia meu irmão me ligou e disse: eu tenho uma notícia para você, você nem acredita, mês que vem papai vai ser batizado na Igreja Batista. Minha família se converteu, minha avó foi batizada, meus tios, tenho tios diáconos, tenho tantos parentes crentes que eu fui descobrindo depois. Fui pregar o ano passado em Xique-Xique, lá no sertão da Bahia, encontrei um tio, um irmão da mamãe, diácono da primeira Igreja Batista de Xique-Xique. A obra que Deus tem feito na minha família, a família da minha mãe, São Paulo, tem parentes nossos na Igreja Batista, em outras igrejas evangélicas, irmãos. A história da nossa família mudou, porque na nossa rua morava uma velhinha que mal conseguia andar, mas não importa se você consegue andar, se você tem talento, tem sabedoria, se você é isso e aquilo, o que importa é uma vida cheia do Espírito Santo e se permitindo ser usado pelo Senhor Jesus. A Dona Fia nunca me encontrou, a Dona Fia não sabe nem quem eu sou, mas a minha vida mudou, porque na minha rua morava uma velhinha cheia do Espírito, que compartilhava a palavra de Deus. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Eu vou me ajoelhar nessa manhã aqui, para orar duas coisas: pedir perdão a Deus, misericórdia ao Senhor, pelas vezes que eu não permiti que o Espírito dele me usasse, e para clamar e pedir uma vida cheia do Espírito, de intimidade e de relacionamento com Ele. Se algum de vocês quiser sair do seu lugar, você que está nessa manhã tomando algumas decisões, dizer: a minha vida vai mudar de intimidade com Deus, eu vou buscar mais o Senhor. Primeira coisa, a prioridade das prioridades da minha vida será o meu relacionamento com Deus. Eu posso não ter uma carreira de sucesso, mas eu vou ter intimidade com Deus, eu vou investir nisso. Eu posso não ter bens, mas eu vou ter uma vida cheia do Espírito de Deus. Eu vou ser cheio do Espírito. Se você quiser sair do seu lugar para vir orar comigo, você pode vir para a gente se ajoelhar e orar. Compromissos com Deus nesta manhã. Mas venha só se você tem tomado decisões de dizer: Senhor, eu vou investir muito no meu relacionamento contigo. Um jovem cheio do Espírito de Deus, cheio da graça de Deus. Fica de pé no seu lugar.
Se você puder, e os que quiserem vir à frente para a gente orar, pode vir. E se ajoelhe, porque a gente vai orar ajoelhado. Pode vir em nome de Jesus. É um momento de oração. Eu queria pedir que ninguém se mexesse nesse auditório. Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão nessa manhã. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu poderia ter te buscado mais e não busquei. Queria te pedir perdão, Senhor, porque às vezes eu gasto a minha vida com coisas que não são relevantes, quando poderia estar te buscando mais. Quero te pedir perdão pelas vezes que o Senhor queria ter usado a minha vida e não usou, porque eu não permiti, porque eu busquei outras prioridades. Quero te pedir perdão, Senhor, porque às vezes eu comunico com tanta gente e não me comunico contigo. Eu busco tanta gente. Quero te pedir perdão porque às vezes eu busco ser aprovado pelas pessoas, mas nem sempre estou preocupado em ser aprovado pelo Senhor. Perdão, Senhor. E eu quero te pedir nessa manhã, e eu estou de joelhos aqui, Senhor, para também dizer que eu te amo com todo o meu coração. E o que eu mais quero na vida é uma vida cheia do Teu Espírito, cheia da Tua graça. O que eu mais quero na vida, Senhor, é Te buscar. O meu relacionamento contigo, Senhor, é o que é mais importante. Eu quero Te pedir, Senhor, aviva no meu coração, na minha mente, esse desejo, a disciplina, Senhor, para Te buscar. Eu quero pedir pelos meus irmãos que vieram comigo aqui, de joelhos, e o Senhor conhece o estilo de vida de cada um deles, o que estão vivendo, o que está no coração deles, como eles estão vivendo, e por que eles vieram aqui na frente. O Senhor sabe. Eu queria te pedir que o Senhor tratasse o coração de cada um deles, que o Senhor cuidasse da mente e do coração, e que o Teu Espírito desse direção, abrisse o entendimento, para compreender a glória da Tua presença na vida deles, e viver para o louvor da Tua glória, e que a nossa vida fosse usada de uma forma natural pelo Teu Espírito, para alcançar tanta gente, e sermos sal e luz, ó Deus, não porque nós temos a capacidade de ser, mas porque o Teu Espírito Santo nos faz ser sal e luz. Ó Deus, enche-nos com o Teu Espírito. Ó Deus, dá-nos uma juventude cheia do Teu Espírito, uma juventude, ó Deus, espiritual, profunda no relacionamento contigo, íntima do Senhor, uma juventude cheia do Teu Espírito, da porção dobrada da Tua graça, Senhor. Renove as nossas forças, o ânimo e a alegria, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé. Não sei se temos algum cântico que a gente pode cantar um cântico do jeito que você está. Pode ficar aqui na frente. Minha equipe de cânticos me socorre aqui. Eu queria que a gente cantasse agora, fechasse os olhos e cantasse, buscando ao Senhor. Não deixe que outra coisa tome a sua mente, mas feche seus olhos agora e busque o Senhor. Senhor, eu quero ser cheio da Tua graça, cheio do Teu Espírito.